Espero que estejam todo mundo bem, né? E agora vamos dar continuidade aqui, né, nos nossos tipos de integral que estamos aprendendo agora, né, os novos tipos. Nós já vimos integrais duplas, triplas e vimos na aula passada como calcular, né, comprimento de arcos, né, comprimento de curvas através de um integral simples, né, que aparece no fundo ali na raiz, na função a ser integrada, uma raiz de algumas derivadas que estão envoltas, né, que envolvem a parametrização da nossa curva que queremos calcular o comprimento. Agora nós vamos calcular um novo tipo de integral, que é chamado de integral de linha, né, que tem a ver também com, está bem relacionado com curvas parametrizadas, mas o sentido matemático e físico dessas integrais são um pouco diferente daqueles lá das integrais do comprimento de arco, que aqueles são coisas, é uma integral específica para se calcular, né, como o próprio nome diz, comprimento de arco. Agora nós vamos ver o que são as integrais de linhas num plano, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Basicamente, ó, nós já sabemos lá do cálculo 1, deixa eu fazer um leve desenho aqui, né? Nós sabemos do cálculo 1 que se nós temos uma função de uma variável, né? Temos aqui o gráfico dessa função. A gente sabe que se eu calcular a integral, mas supor a princípio, né, que essa função ela é positiva, né? Ou seja, o gráfico dela está tudo acima do eixo, a gente sabe que se eu integrar essa função de A até B, né? Eu sei que o resultado dessa integral vai ser justamente o que? A área sobre este gráfico. Agora eu quero fazer uma coisa um pouco parecida com isso, só que num espaço tridimensional, né? Onde o nosso domínio agora pode ser tomado como sendo um plano, né? E aí a nossa curva ela não é uma curva mais plana, como é o caso daquele gráfico, ela é uma curva tridimensional, aqui, espacial. Veja que basicamente o que nós vamos fazer é o quê? Esqueça essa curva que está aqui embaixo sobre o plano XY e pense só sobre essa curva que está aqui em cima, ó. Essa curva que está passando aqui. A integral que nós vamos fazer, ela vai calcular a área, né? Eu imaginar que isso aqui ela está formando uma cortina, agora eu começo a ligar esses pontos dessa curva com a sua projeção no plano XY. Quando eu vou ligando esses pontos e fazendo esses segmentos aqui, ó, isso vai acabar preenchendo essa cortina aqui, ou essa cerca, né? Que está relacionada com essa curva tridimensional aqui no meu espaço, certo? E é justamente essa área que nós vamos calcular aqui através da nossa integral de linha, certo? E aí, para isso, o que é que nós precisamos fazer? Naturalmente, nós vamos partir de uma curva, né, parametrizada, como a gente já viu, uma curva x de t, y de t, né, que essa curva x de t, y de t vai ser justamente, ó, a curva sobre esse plano que é dada pela projeção da cortina que nós estamos fazendo, né? Na verdade, vocês vão perceber que a gente vai fazer o processo... Aqui é a ideia do que está acontecendo, né? Nós temos aqui, nós vamos calcular a área da cortina que está abaixo dessa curva, só que nós vamos partir, né? Isso é o que a gente vai fazer, só que nossos cálculos vão partir dessa curva parametrizada plana que está aqui embaixo, ó, que é a projeção dessa curva espacial. Então nós vamos assumir que a curva x de t, y de t seria essa curva plana aqui embaixo, certo? No plano xy. Então nós vamos ter essa curva plana, gama de t, né, que tem como coordenada x, x de t, y, y de t, e o meu t variando de A até B, certo? E aí o Sturt usa R, eu costumo usar gama, mas é só anotação, né? Veja que aqui é a nossa curva gama, ou R de t, que é o x de t vezes o vetor i, né, que é a primeira coordenada, mais y de t vezes o vetor j, que é a segunda coordenada. Ou a gente pode enxergar isso como par ordenado mesmo, né? O par x de t, y de t, como nós costumamos ver na nossa aula, certo? E aí nós vamos supor que essa curva, né, aquela curva plana, seja curva suave, ou seja, a gente pode derivar, a derivada dela vai ser contínua, né, ou seja, a derivada dessas funções componentes dessa minha curva é contínua e o vetor velocidade dela nunca é nulo, certo? Ou seja, a derivada dessa curva nunca vai ser o vetor 0, 0. Certo? Aí o que nós vamos fazer? Da mesma forma que nós fizemos lá no cálculo da integral do comprimento de arco, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir o nosso intervalo da variação de tempo que vai de A até B em vários subintervalos, né? Então eu tenho esse intervalo AB aqui, eu vou dividir ele em N subintervalos, que cada um deles, né, eu vou
subdecompor como sendo os intervalos que vão de TI menos 1 até TI, né? Todos eles de igual tamanho. E vou calcular as imagens desses extremos aqui, né? Ou seja, os pontos da minha curva que estão nos extremos desse intervalo, desses subintervalos aqui do nosso intervalo de tempo original, certo? E aí eu vou ter o xi, é o x de TI, o y e o y de TI, né? Que basicamente, se nós dividimos o nosso intervalo de tempo t, né, que vai de A até B em vários subintervalos, eu tenho aqui, eu posso marcar esses pontinhos, ó, a imagem do T0 que está aqui, a imagem do T1, e por aí cada pontinho desse aqui marcado sobre essa curva poderia ser a imagem de um daqueles tempos, né? E aí cada um a gente sabe que é um ponto da forma x de TI, y de TI. E aí nós vamos fazer a nossa subdivisão desse intervalo, né? E a gente sabe que quando eu faço essa subdivisão, ó, eu vou dividir a minha curva original aqui embaixo em pequenos subarcos. Veja que cada pontinho que divide, separa essa curva em vários pedacinhos, eu tenho vários subarcozinhos pequenos aqui a serem levados em consideração, né? Cada um deles sendo a imagem do intervalo que vai do TI menos 1 até o TI, certo? E eu vou denotar o comprimento desses subarcos por ΔS, né? Aí o correspondente subarco entre TI menos 1 até TI eu vou chamar de ΔSTI, é o comprimento desses pequenos arcos aí, certo? E aí vejam se vocês concordam, né, que se eu quiser aproximar a área que está abaixo dessa cortina aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso aproximar pegando o comprimento desse subarco e multiplicando pela altura de um desses pontos, né, que estão aqui sobre essa curva aqui de cima. E eu vou acabar achando esse pedacinho dessa minha cortina, né? Quando eu faço a mesma coisa para o segundo, eu pego esse comprimentozinho de arco aqui, multiplico pela altura de um desses pontinhos aqui, eu vou dar uma aproximação para essa área. E à medida que eu somar todos eles, né, como nós já temos a ideia do que é uma integral, quando eu somar todos eles, nós vamos ter uma aproximação do que seria essa área. Quando nós fizermos o limite, né, desse n tendendo a infinito, n sendo a quantidade de subintervalos que eu quebrei aqui, né, subintervalos iguais, nós vamos encontrar exatamente o que seria essa área aqui, né, que nós vamos chamar de integral de Lim. Então, aqui está escrito, né, matematicamente o que eu acabei de falar. Eu vou para cada ponto no iésimo subarco, né, eu vou escolher um ponto arbitrário lá dentro, né, que como eu falei, isso corresponde a um tempo dentro desse intervalo que eu vou fazer a imagem por essa curva, né. E aí se f for uma função de duas variáveis, né, cujo domínio inclui a curva C, né, quando nós calculamos o ponto f no ponto x estrela, y estrela, e multiplicamos por esse comprimento de arco, nós vamos encontrar essa soma de rima aqui, né, quase uma soma de rima, porque isso aqui não é só uma variação no intervalo de tempo, isso aqui é uma variação de comprimento, né, que é o comprimento de cada um daqueles subarcos. Agora vamos só entender quem é essa função f aqui no caso. Imaginem esse desenho aqui, ó. Na verdade, como eu estou imaginando que eu tenho a minha função f, uma função de duas variáveis, uma função do R2 na reta, o gráfico dela é uma função, né, é uma superfície aqui nesse meu espaço. Só que eu estou olhando para os pontos dessa superfície que são imagens apenas desses pontos sobre essa curva, né, que aí acaba, né, penso aquela f, quando eu faço f somente desses valores aqui, eu vou encontrar as imagens desses f's, que são as alturas correspondentes a esses pontos sobre essa curva. Mas se eu pensar a imagem do plano inteiro, eu teria uma superfície aqui em cima, né? Que seria mais ou menos pensar em todas as curvinhas que eu posso fazer, cada uma delas teria uma curva tridimensional aqui em cima, bem coladinha uma com a outra aqui, no caso, me daria uma superfície, certo? E aí, isso aqui, ó, essa soma que se assimila muito com a soma de rima, ela se aproxima, né, daquele valor que é aquela área da cortina que nós estamos querendo calcular, né? Agora, né, esse aqui é só um desenho do que eu estou fazendo lá naquele plano XY. Ó, veja que eu dividi o meu intervalo de A até B, né, o intervalo de tempo, em vários intervalinhos, né, de TI menos 1 até TI. Quando eu faço a imagem desses pontos aqui, isso vai me dar uma curva plana, que é a curva R de T, né, que é o X de T, Y de T. E esses pontos destacados aqui são as imagens, né, de cada um desses extremos dos meus subintervalos que vão de TI menos 1 até TI, né? Então aqui eu dividi meu intervalo de A até B em vários pedaços iguais.
cada imagem, né, a imagem do A seria o P0, a imagem desse ponto seria o P1, esse aqui seria o P2 e por aí vai. Observe, né, que importante, ó, aqui, que é a minha divisão de tempo, estou dividindo em intervalos iguais. Não necessariamente esses arcos aqui terão comprimentos iguais, né? Porque, como já viu, a nossa curva, a nossa partícula aqui, ela pode viajar a uma velocidade não constante, né? Então, veja que daqui do A até esse T1, eu tenho, quando eu faço as imagens desses pontos nesse intervalo, eu tenho esse segmentinho aqui, né? Esse arcozinho, a gente tem vários, ó. Observe que cada um deles é a imagem de um intervalo de comprimento igual. Mas se eu olhar o comprimento desse arco, ele está bem menor do que esse aqui, né? Significa que nesse instante, né, correspondente aqui nesse intervalo de tempo, a minha partícula viajou um pouquinho mais rápido, né? E aí acabou fazendo uma trajetória um pouco mais comprida, que seria o comprimento desse arco aqui, ok? Então aqui foi só um esboço dessa nossa partição que foi feita aqui nessa soma de rima, que seria equivalente, ó, a essa partição aqui embaixo dessa nossa curva. Veja que essa curva que está no plano é exatamente essa curva que está aqui em cima. Ok? Desculpa. Então, agora nós vamos definir a integral de linha, né, dessa minha função f sobre essa curva C. Né? A função f seria essa função que nós estamos dando ali, que seria aquela superfície, a qual, quando eu restringo a essa curva C, eu acabo fazendo aquela curva espacial lá em cima. Ok? Então, nós vamos denotar dessa forma a integral da minha função f de xy, né, ao longo do caminho C ds, né, em relação ao que nós chamamos de comprimento de arco. Ok? E isso significa o que? O limite dessa soma de rima que nós acabamos de discutir, que vai acabar culminando em quê? Na área daquela cortina que eu falei, certo? Agora, como é que nós podemos fazer para calcular isso aqui? Ó? Veja que cada um desses ΔSI significa um comprimento de arco, né, correspondente àqueles intervalos de tempo. Mas como é que nós calculamos comprimentos de arco? É exatamente, ó, de acordo com aquela integral que nós vimos na aula passada, o comprimento de arco, né, é a integral de A até B da raiz, né, dessa expressão aqui, onde essa é a derivada da minha componente x da minha curva C, é essa componente y, a derivada da componente y da curva C, né, dt. Ok? Isso é o comprimento de arco da curva como um todo. Mas aqui eu só estou avaliando pequenos comprimentos de arco, né, que seriam esses ΔSIs aqui. Certo? Aí, inspirado por isso, é possível mostrar, né, tem todo um desenvolvimento teórico aí, que é possível calcular o quê? Para calcular essa integral, que é correspondente a esse limite, esses ΔSI, ó, eles vão acabar se transformando em quê? Exatamente nesse meu integrando dt, certo? Ou seja, calcular essa integral de linha dessa função f de xy é o quê? Ao longo dessa curva C parametrizada, né? Então, nós temos a parametração dessa curva C, né, que é o x de t, y de t. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu quero calcular essa integral de linha, eu faço o quê? Ó? F de x de t, y de t, né, já que é a minha parametrização da curva C, onde esse meu t varia de A até B, e esse ds, como ele é o comprimento daqueles pequenos arcos, ele vai ser traduzido em termos dessa raiz, né, dessa expressão, que é aquela mesma que nós tínhamos no comprimento de arco anteriormente, dt. Certo? E isso aqui seria a nossa integral de linha ao longo dessa curva C da função f. Ok? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, ó, as nossas integrais unidimensionais já conhecidas lá do cálculo 2, né, elas não deixam de ser uma integral de linha para uma linha muito específica, que é a linha segmento de reta paralelo ao plano xy. Né? Então veja, se eu tenho essa curva C sendo um segmento de reta unindo o ponto AB, A0 até o B0, né? E usando como x como parâmetro, veja o desenho do que significa. Eu tenho aqui esse ponto, deixa eu mostrar aqui, ó, tenho esse meu plano XY. Opa! Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, né? No plano XY, né? Esse aqui, na verdade, é o ponto A0. Esse é o ponto B0. Então, eu vou calcular a minha integral de linha, né? Antes nós tínhamos uma curva aqui, né? Lá naquele exemplo que nós fizemos. Aí temos o eixo Z saindo aqui para fora desse cara, que a imagem das curvas desse ponto daria aquela curva que estava acima dela. Só que agora eu vou trocar essa linha aqui por essa, ó, exatamente por esse segmento de reta que está aqui, certo? E vou fazer a mesma análise, só que agora
a minha curva estaria saindo aqui para fora, né, no espaço tridimensional ao longo desse segmento. Deixa eu tentar esboçar aqui o espaço tridimensional. Então eu tenho aqui esses pontos A e B. Essa minha curva plana estaria aqui, né, e o gráfico a imagem dela estaria aqui em cima, né? Que naquele nosso exemplo lá anteriormente nós tínhamos uma curva aqui espacial fazendo um certo movimento aqui em cima, né? Aqui nós só temos isso, já que eu estou restringindo a minha curva parametrizada a ser esse segmento de reta aqui, ok? E aquela nossa cortina acaba coincidindo com isso, né? Então se eu pensar agora Z como sendo uma função de x apenas, né? Onde eu estou fixando isso aqui, ó, o y para ser zero, eu estou na verdade com a f de xy, a minha integral de linha vai coincidir exatamente com a integral unidimensional, já que a integral de linha corresponde, né, à área abaixo disso aqui, não deixaria de ser a área abaixo desse espaço aqui também. Então vamos ver como é que isso aqui se procede nesse caso. Ó. Então, se eu tenho um segmento de reta unindo o ponto A0 até o B0, né, e eu vou usar o próprio x como parâmetro, veja que uma forma de parametrizar essa curva é fazer o quê? O x, esse x aqui parâmetro eu posso imaginar como t, né? Então o x de t seria o próprio t e o y constante igual a zero, né? Onde esse meu t, que é o meu parâmetro, que ele colocou como x, levaria de A até B, né? Então como é que fica essa fórmula aqui, ó? Veja, como é que fica, veja que eu estou fazendo ali, ó, a minha curva R de t, ou gama de t, está sendo exatamente isso aqui, ó. O próprio parâmetro t, zero. Veja que quando t é A, eu estou no ponto A0, à medida que o t varia, eu estou nesses pontos. Quando o t chegar em B, eu vou estar no ponto B0, que é esse aqui. Ou seja, eu parametrizei esse segmento de reta aqui. Como é que ficaria a nossa integral de linha, né, dessa função f de x e y, né, ao longo dessa curva no intervalo de tempo que vai de A até B? Ó. A integral da curva C, que é essa curva aqui parametrizada dessa forma, né, de f de xy ds, né, ao longo do comprimento de arco, seria o que? A integral de A até B de f de x de t, né? Quem é o x de t? É o próprio x, y de t, que no caso aqui vai ser zero, aquela raiz toda dt. Eu vou omitir aqui só por uma questão de simplicidade. Aí veja, quem é o x de t? O x de t é o próprio t, né? Então isso aqui vai integral de A até B, f de t, o y é sempre zero. Agora aqui seria o que? A derivada do x em relação a t. Derivada do x em relação a t é 1 ao quadrado, mais a derivada do y em relação a t ao quadrado, que é 0 ao quadrado dt. Ou seja, resumiu a própria integral f de t, zero aqui, né? Eu posso imaginar essa f de x0 como a própria f de x, uma função unidimensional aqui, né? Esquece todo o espaço, dt de A até B. Ou seja, essa nossa integral de linha, ela coincide perfeitamente com a integral unidimensional, no caso em que eu estou com o segmento de reta que está sobre o plano, sobre o eixo x. Ok? Né, e assim como eu disse no início da aula, né, se eu posso interpretar essa integral de linha, né, de uma função positiva, né, como a área. Que área? Né, se a minha função f de xy de duas variáveis for positiva, essa integral vai representar a área dessa cerca ou dessa cortina que está aqui embaixo. Ok? Vamos agora a alguns exemplos.